Meu nome é Júlia, tenho 27 anos e sou escritora independente. Minha vida sempre foi pautada pelo real, pelo tangível, pelo que meus olhos podem ver e minhas mãos podem tocar. Nunca fui de acreditar no sobrenatural. Preferia pensar que todas as coisas estranhas do mundo tinham uma explicação lógica, até o dia em que os sonhos começaram. Tudo começou de forma sutil, como meros pesadelos que qualquer pessoa tem de vez em quando. Eu me via em lugares sombrios, onde sombras dançavam à minha volta, e vozes sussurravam coisas que eu não conseguia entender. Eu acordava suando, com o coração disparado, mas não dava muita importância. É só estresse, eu dizia a mim mesma. Mas, então, houve uma noite que mudou tudo. Nesse sonho, eu estava em uma casa antiga, decadente, que eu nunca havia visto antes. As paredes eram cobertas por teias de aranha, e o chão rangia de forma assustadora a cada passo que eu dava. No meio da sala, havia um grande espelho, sujo e empoeirado. Quando me aproximei para me ver refletida, percebi que não havia reflexo meu. Em vez disso, havia uma mulher. Seus olhos estavam vazios, sua pele era pálida como cera, e uma expressão de dor profunda tomava conta de seu rosto. Ela não disse nada, mas de seus lábios tremulou um sussurro silencioso que eu parecia ouvir dentro da minha mente. Júlia. Acordei com um sobressalto, ainda sentindo o eco daquela voz em minha cabeça. A partir daquela noite, os sonhos se tornaram uma constante. Sempre a mesma casa, o mesmo espelho e a mesma mulher, cada vez mais próxima, cada vez mais desesperada. Ela parecia implorar por algo que eu não conseguia entender. Comecei a anotar cada detalhe, tentando decifrar o que esses sonhos queriam me dizer, mas quanto mais escrevia, mais reais eles se tornavam. Foi então que comecei a perceber. Aquilo não era apenas um sonho. Algo, ou alguém, estava tentando se comunicar comigo, e eu não sabia se estava preparada para descobrir o que. As noites seguintes tornaram-se uma tortura silenciosa. Cada vez que fechava os olhos, sabia que a encontraria lá, no mesmo cenário sombrio, na mesma casa em ruínas. A mulher no espelho, que antes parecia distante, agora estava quase ao meu lado, seus olhos mortos me fitando, e sua voz, antes um sussurro fraco, agora ecoava claramente em minha mente: ajude-me. Comecei a sentir sua presença durante o dia, no reflexo das janelas, no brilho de uma poça de água na rua, até mesmo no vidro do meu celular. Ela estava lá, sempre me observando, como uma sombra que eu não conseguia escapar. A fronteira entre os sonhos e a realidade tornou-se indistinta. Eu vi a casa, o espelho e aquela figura macabra, mesmo quando estava acordada. Comecei a temer dormir, temer o que mais poderia acontecer se continuasse a ignorar seus pedidos. Incapaz de suportar a situação, resolvi investigar. Pesquisei tudo o que podia sobre casas antigas, mortes misteriosas, qualquer coisa que pudesse se conectar aos meus sonhos. E foi aí que descobri algo perturbador. Havia uma casa, não muito longe de onde eu vivia, que correspondia exatamente à que eu via nos meus sonhos. Décadas atrás, uma mulher chamada Helena havia morrido ali. Artista reclusa, ela havia passado os últimos anos de sua vida em completa solidão, obsessivamente pintando autorretratos. Diziam que ela se tornará obcecada com seu próprio reflexo, como se visse algo além de si mesma no espelho. E então, sem explicação, ela desapareceu. Alguns afirmavam que ela se afogara em um lago próximo, mas seu corpo jamais foi encontrado. Tudo indicava que Helena estava tentando se comunicar comigo. Mas por quê? O que ela queria de mim? A cada nova descoberta, mais eu sentia que estava sendo sugada para dentro de um pesadelo do qual não conseguiria sair ilesa. Foi então que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu precisava ir até aquela casa, enfrentar o que quer que estivesse me atormentando e, de alguma forma, libertar Helena. Eu sabia que isso era loucura, mas a linha entre a sanidade e o desespero já havia sido cruzada há muito tempo. Preparei-me para a jornada com uma mistura de medo e determinação. O que encontraria lá? Estaria preparada para lidar com o que viesse? Apenas uma coisa era certa: aquela casa, aquela mulher no espelho, não iria me deixar em paz até que eu fizesse o que ela implorava. Cheguei à casa ao entardecer, quando o céu começava a se tingir de um vermelho pálido, quase como se o próprio horizonte estivesse sangrando.
O vento cortante do inverno sussurrava entre as árvores, como vozes distantes me alertando para voltar. Mas eu sabia que não havia retorno. Aquela casa, que tanto me assombrava nos sonhos, estava à minha frente, abandonada, mas ainda de pé, como uma sentinela esquecida do tempo. Empurrei a porta que cedeu com um rangido agonizante, e o cheiro de mofo e decadência tomou conta dos meus sentidos. O interior era exatamente como eu me lembrava dos sonhos. O chão de madeira que rangia sob meus pés, as paredes cobertas de teias de aranha, e a opressão no ar, densa e sufocante. A sensação de estar sendo observada era quase palpável. Avancei até a sala principal, meu coração martelando no peito. Lá estava ele, no centro, como uma peça central macabra, o espelho. Sua superfície empoeirada refletia a penumbra do ambiente, mas, como sempre, não mostrava meu reflexo. Em vez disso, vi Helena, mais próxima do que jamais estivera. Sua figura pálida emergia da escuridão, os olhos vazios fixos em mim. Seu rosto era uma máscara de dor e desespero, e eu senti um calafrio profundo correr por minha espinha. Com as mãos trêmulas, limpei a poeira do espelho, e a imagem de Helena se tornou mais nítida. Ela não estava mais apenas me observando. Ela estendia a mão em minha direção, seus lábios se movendo em um pedido mudo: liberte-me. Suas palavras, antes apenas sussurros, agora ressoavam claramente em minha mente, como um grito abafado de uma alma desesperada. O chão começou a tremer levemente, e eu senti uma força invisível me puxando em direção ao espelho, como se ele fosse uma passagem para outra dimensão, uma prisão da qual Helena queria escapar. Então, tudo aconteceu de uma vez. O espelho começou a emitir um brilho frio, azul e fantasmagórico, que me cegou por um momento. Senti uma força irresistível me puxar, como se estivesse sendo sugada para dentro daquele vidro, para dentro da própria existência de Helena. O ar à minha volta tornou-se denso, e eu percebi, com horror, que estava caindo, não no chão, mas em um abismo sem fim, onde o tempo e o espaço não faziam sentido. As memórias de Helena, sua dor, seu desespero, começaram a invadir minha mente como uma enxurrada. Eu vi o que ela viu, senti o que ela sentiu. Estava presa, assim como ela havia estado, em um ciclo de agonia interminável, condenada a viver sua dor como se fosse minha. Naquele momento, compreendi o que Helena queria. Ela não queria apenas ser libertada, ela queria que alguém tomasse seu lugar. Gritei, lutando para me desvencilhar daquela força, mas era tarde demais. A escuridão me envolveu completamente, e tudo o que restava era o som dos meus próprios gritos ecoando naquele vazio sem fim. Eu sabia, em meu íntimo, que estava perdida. Eu não era mais Júlia. Eu me tornará a nova prisioneira do espelho, condenada a repetir o ciclo de sofrimento de Helena, enquanto ela, finalmente livre, desaparecia na névoa dos tempos esquecidos. Acordei em minha própria cama, como se tudo não passasse de um sonho ruim. Mas algo estava terrivelmente errado. O quarto ao meu redor parecia igual, mas havia uma estranha sensação de deslocamento, como se eu estivesse vendo tudo através de uma lente distorcida. Levantei-me, sentindo o peso de um cansaço profundo em meu corpo, e fui até o espelho no meu quarto. Foi quando meu coração parou. A imagem refletida não era minha. Pelo menos, não era completamente. Meu rosto estava lá, mas meus olhos, eles haviam mudado. Estavam vazios, desprovidos de qualquer brilho, como os de Helena. Havia algo na minha expressão que não reconhecia, algo que pertencia a outra pessoa. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e substituída por algo antigo, sombrio e infinitamente triste. Aterrorizada, toquei meu rosto, tentando me reconectar com quem eu era, mas a sensação de estranheza não desaparecia. O que eu havia feito? O que eu havia me tornado? A resposta estava clara, refletida de forma cruel naquele espelho. Eu não era mais apenas Júlia. Eu era uma fusão de quem eu fora e da essência atormentada de Helena. A vida continuou, mas não como antes. A presença de Helena dentro de mim era constante, uma sombra que nunca se dissipava, sempre à espreita, esperando o momento certo para emergir. As noites se tornaram um tormento, pois, ao fechar os olhos, via-me novamente na casa, diante do espelho, como se estivesse revivendo aquele momento repetidamente. E, a cada vez, sentia a ligação entre nós se fortalecer, tornando-se inquebrável.
Os sonhos continuaram, mas não mais como antes. Agora, eu era mulher no espelho, aprisionada em um ciclo interminável de dor e desespero. Eu me via implorando por libertação, mas, desta vez, sabia que não havia ninguém para ouvir meus gritos silenciosos. Eu me tornará o que tanto temia, uma alma perdida, condenada a vagar entre os mundos, aprisionada em um reflexo que não mais me pertencia. E então, compreendi o destino que me aguardava. Assim como Helena buscou alguém para libertá-la, um dia, eu também precisaria de alguém para tomar meu lugar. O ciclo não se quebrava, apenas passava de uma vítima para outra, em um jogo cruel que ninguém conseguia vencer. Agora, ao olhar para o espelho, vejo mais do que apenas um rosto conhecido. Vejo a história de uma mulher perdida no tempo, e a minha própria história, fundida de forma irreversível com a dela. Sei que o dia chegará em que meus sonhos alcançarão outra pessoa, alguém que, assim como eu, não conseguirá resistir ao chamado do espelho. E, quando esse dia chegar, finalmente estarei livre. Mas a que custo?